conversar com vocês sobre as imunidades tributárias. Vou falar um pouquinho de competência tributária. Eu dizia para vocês que a gente já estudou, né, os princípios constitucionais tributários, já estudamos a maior parte das imunidades que precisávamos estudar. Estamos estudando as imunidades do artigo 150. Agora vamos estudar a imunidade sobre livros, jornais e periódicos. Eu vou trabalhar com vocês diversas características, né, que estão relacionadas com essa imunidade e pretendo, né, se tudo der certo, na aula de hoje, começar a estudar com vocês a competência tributária também, cujos aspectos gerais nós já vimos, mas eu queria estudar com um pouco mais de detalhamento, fechando assim a parte das limitações do exercício do colégio tributário. Uma vez encerrada essa matéria, vão ficar faltando só 2 capítulos para a gente, que é o capítulo da obrigação tributária e o capítulo da responsabilidade tributária. Tá certo? Então vamos lá. Sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês o material que eu venho trabalhando com vocês. Eu já disponibilizei esse material e nós estamos no ponto 6.4. Eu queria que vocês acompanhassem pelo material, porque eu acho que agiliza e facilita, né, o acompanhamento da aula. E peço que vocês abram também a Constituição de vocês no artigo 150. Nós vamos começar pela leitura desse artigo, precisamente, né, no inciso 6, que é o inciso que nós estamos estudando, e mais especificamente na linha D, né, que é a linha que fala da imunidade que incide sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão, também chamada de imunidade de imprensa. Tudo bem? Vamos lá? Vocês já estão com a Constituição? Eu posso iniciar a leitura? Por favor, me deem algum sinal para que eu possa, então, avançar. Vocês já estão com a Constituição? Eu posso começar a leitura? Ótimo. Então, vamos lá. Diz assim o 150. Vocês sabem, eu vou ler o caput, mas só para a gente recordar. Tá? É proibido, ou seja, é vedado. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6, instituir impostos sobre, letra D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Meus caros, como vocês podem ver aqui, né, no material que eu projetei para vocês, essa é uma imunidade que também é chamada de imunidade cultural. Por quê? Porque é curioso, mas a leitura de livros, né, ao contrário do que muita gente pensa, enriquece a cultura de um povo, enriquece a cultura das pessoas, faz com que as pessoas tenham maior capacidade reflexiva para avaliar as situações. Daí a ideia, né, de essa ser chamada de imunidade cultural. Enquanto as alíneas A, B e C do 150 protegem pessoas, essa alínea D protege bens. Então ela é uma imunidade objetiva ou real. Eu quero explicar isso com um pouquinho mais de calma. Vejam, nas alíneas A, B e C, as imunidades recaem não sobre bens especificamente, mas sobre bens que pertencem a determinadas pessoas, sobre o patrimônio de determinadas pessoas, sobre os serviços prestados por determinadas pessoas. A imunidade se deve não ao objeto, não ao bem, mas ao sujeito que, por ser imune, vai ter o seu patrimônio, a sua renda ou os seus serviços não tributados. Por isso eu disse que, enquanto as alíneas A, B e C protegem pessoas, eu quero dizer, enquanto essas alíneas estabelecem imunidades subjetivas, a imunidade ela não acompanha o bem, tanto que nós estudamos, né, algumas súmulas em que o fato de nós termos um contrato, por exemplo, um contrato de comodato, que envolve um bem cuja titularidade é de uma pessoa jurídica de direito público, imune a um determinado tributo, né, a um imposto, por exemplo, sobre aquele imóvel, né, o IPTU, não faz com que no contrato de comodato a parte que celebra o contrato de comodato com o ente imune goze da imunidade. Ou seja, a imunidade não é do bem, a imunidade é da pessoa, é uma imunidade subjetiva. Aqui não, aqui nós temos uma imunidade que protege bens especificamente, não uma imunidade subjetiva.
Aqui nós temos uma unidade, portanto, objetiva e real. Entenderam a diferença? Eu queria que vocês me dessem um feedback, porque esse é o primeiro passo para a gente avançar um pouquinho mais no estudo dessa imunidade cultural ou imunidade de imprensa. Entenderam? Ótimo. Além disso, vamos acompanhar a leitura aqui, ó. Se houver a imunidade objetiva, não é a editora que é protegida, mas o livro, o jornal, o periódico e o papel, justamente pelo fato de que nós não estamos falando aqui de uma imunidade subjetiva. O que é imune é o material utilizado para a disseminação do conhecimento e para, obviamente, o desenvolvimento do conhecimento e a disseminação da cultura. São os livros que são imunes, não a editora que publica os livros. Isso é importante porque quando nós formos estudar a jurisprudência relacionada a esta imunidade, vocês vão ver que tudo aquilo que está relacionado diretamente com a produção do livro, de certa forma, será imune se o telos, ou seja, se a finalidade que está relacionada com essa imunidade puder alcançar também aquilo que nós estamos discutindo. Então, por exemplo, quando nós vamos discutir, né, se o maquinário é imune ou não, nós vamos ver que ele não é imune. Por quê? Porque a interpretação é que o maquinário em si, ele já se diferencia do livro, do material pelo qual se divulga o conhecimento. É diferente se a gente está analisando um e-book, porque o e-book nada mais é do que um livro digital. Então, ele tem que ser imune. É diferente dos fascículos que eventualmente são disponibilizados, por exemplo, por meio de compras que se fazem, né, pela internet, de diversos materiais esses, né, que são acompanhados muitas vezes, né, de fascículos, ou muitas vezes são materiais acompanhados, né, de objetos para montagem. Tudo isso vai ser alcançado pela imunidade, mas o maquinário não. Eu vou explicar isso com calma. Isso tem a ver com a finalidade. A finalidade aqui é a disseminação do conhecimento. Tá certo? Então vamos por partes. Não é a editora que é imune. É o material, é o livro, é o jornal, é o periódico, é o papel de publicação. Beleza? Então, nesse caso, eu posso dizer para vocês que não incidem impostos sobre as operações de produção e comercialização desses produtos. Né? Quais são os impostos reais? ICMS, IPI, ISS, impostos de importação, tá? Que incidiriam normalmente sobre as atividades, né, relacionadas à circulação de mercadorias, à prestação de serviços, e nesse caso nós não falamos na incidência desses tributos quando nós estamos analisando especificamente esses objetos que são imunes. Lembrem-se, imunidade é a faceta negativa da competência. Nós estamos falando de uma área de não incidência de competência tributária. Tá certo? O elemento axiológico, eu estou falando assim, o valor por detrás dessa imunidade, tá? O que justifica essa imunidade é exatamente a liberdade de expressão, além da difusão do conhecimento, acesso à cultura e utilização social do bem. Isso é uma fala do Ricardo Lobo Torres. Tá bom? Como eu disse para vocês, a imunidade que incide sobre os livros, ela tem uma razão de ser, que é a proteção da cultura, a disseminação do conhecimento, fomento da liberdade de expressão nas mais diversas formas, inclusive por meio da divulgação do conhecimento, e é isso que justifica a imunidade. Perfeito? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Ou podemos avançar? Eu queria um feedback de vocês, porque agora eu vou começar a estudar várias decisões que vão ampliar a incidência da imunidade, algumas das quais nem sempre foram, por assim dizer, pacíficas. Havia, por exemplo, uma discussão em relação aos livros digitais, havia uma discussão em relação aos fascículos, e gradativamente o entendimento sobre essas questões foi sendo pacificado, seja no Supremo, seja no STJ. Então eu preciso que vocês entendam esses elementos gerais, né, da imunidade sobre livros, a imunidade sobre papel, sobre o material de impressão, né, para que a gente possa avançar. Eu acho que, pelo feedback que vocês me deram, vocês estão entendendo. Então vamos seguir. Vamos ao que interessa em termos práticos. Porque parece muito simples, né? Quando você lê o artigo 150, inciso 6, a linha B,
Parece muito óbvio. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Mas pensem comigo, há um tempo atrás, hoje isso não existe mais, né? Há um tempo atrás a gente tinha, por exemplo, lista telefônica. Será que a lista telefônica era imune à incidência de impostos? Será que ela podia ser considerada livro para esses fins? Outro exemplo, agora mais atual, né? Como é que fica o livro eletrônico, o e-book? Como é que ficam os suportes utilizados para a sua leitura? Eu não estou falando do notebook, eu não estou falando, por exemplo, do smartphone, eu estou falando daqueles materiais utilizados especificamente para a leitura de livros, né? Como é que fica? Isso é imune? A imunidade alcança esses objetos? Foi sobre isso que a jurisprudência se voltou e começou a desenvolver-se para atribuir sentido a essas imunidades, para além do simples sentido literal do texto que se encontra no artigo 150, inciso 6, a linha D. A primeira decisão que eu queria trabalhar com vocês é a que fala justamente o quê? Do livro eletrônico e dos suportes para fixá-los, das unidades eletrônicas que integram fascículos e que geralmente acompanham livros, tá? E o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão de uma forma muito, muito interessante. Eu queria ler esta decisão, né, os aspectos mais importantes, e comentá-la, tá? Vamos começar pela decisão disposta no recurso extraordinário 330.817 do Rio de Janeiro. O relator foi o ministro Dias Toffoli. Ele disse o seguinte nessa decisão: a imunidade tributária, constante no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, aplica-se ao livro eletrônico, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los. E aí, se vocês acessarem o site do Dizer o Direito, eu acho interessante porque no site do Dizer o Direito você tem um destrinchamento da decisão. E nele são descritos, né, os elementos por detrás da decisão, o que justifica aquela decisão. Né? Muitas vezes a simples leitura da ementa ou mesmo da decisão não deixa muito claro, né, o que o julgado quer dizer. E, particularmente em relação a esse julgado, a explicação do site do Dizer o Direito está muito boa. Porque o Márcio Cavalcante, ele mostra para a gente o seguinte, veja, qual que é a ratio decidente, qual é a razão de decidir. Vou começar a explicar isso aqui e depois vou ler os exemplos para vocês, tá? A ratio decidente é proteção da liberdade de expressão, proteção da manifestação cultural, proteção da disseminação do conhecimento. Se a ratio decidente que justifica a extensão da imunidade tributária sobre livros para outros materiais que não propriamente o livro, né, mas que estão relacionados com a disseminação do conhecimento, nós precisamos entender o seguinte, que será imune, não só o livro o livro físico ou o livro eletrônico, mas também o material que eventualmente acompanha o livro. Por isso é que nós falamos aqui tanto, né, dos suportes que são utilizados para fixá-los, quanto de fascículos que vão acompanhá-los. A gente vai ver isso na decisão que que eu ainda vou estudar com vocês, tá? Então veja, se eu estou diante de um smartphone e eu vou ler um livro pelo smartphone, o smartphone obviamente não vai ser imune à incidência de impostos por conta da imunidade que os livros têm. Tampouco o notebook, mas os e-readers, ou seja, aparelhos eletrônicos utilizados exclusivamente para leitura de livros eletrônicos, esses são imunes, tá? E essa explicação foi dada de forma brilhante pelo Márcio Cavalcante. Olha só, os e-readers, ou seja, aparelhos eletrônicos utilizados exclusivamente para leitura de livros digitais, também gozam de imunidade tributária? Sim, tá? Então, um Kindle, um Leve, um Kobo, também são protegidos pela imunidade tributária. Ele explica, né, como é que houve um avanço da cultura e um avanço da tecnologia permitindo que houvesse disseminação do conhecimento por meio digital e como é que esses materiais são importantes para a disseminação desse conhecimento. E aqui vem o que eu disse para vocês da ratio decidente e da teleologia da decisão. Olha só, aqui, ó. Assim, a partir de uma interpretação teleológica, ou seja, que visa a analisar a finalidade, o porquê, qual é o fim daquilo, tá? Conclui-se que a regra da imunidade alcança também os aparelhos leitores de livros eletrônicos,
confeccionados exclusivamente para esse fim. Mas cuidado, olha só, você pode ler livros eletrônicos não só por esses aparelhos. Aí a pessoa poderia imaginar, né? Ah, então o meu smartphone, ou o meu Android. Não, olha só, isso não vale para tablets, não vale para smartphones, não vale para laptops, não vale para nenhum tipo de material que sirva a outra finalidade para além da leitura de livros. Perfeito? Até aqui, alguma dúvida? E aí a gente vai ler uma outra decisão. Me responde aqui, alguma dúvida até esse momento? Ou a gente pode avançar? Joia, obrigado, Vitor. Sandra, Janaína, tá tudo certo? Podemos avançar? Então vamos lá. Vem aqui uma outra decisão, que é a decisão do recurso extraordinário 595-676, também no Rio de Janeiro, desta feita, relatoria do ministro Marco Aurélio. Veja que a decisão que eu acabei de ler é de 2017, e essa aqui também, mesmo dia, né? Mesmo informativo, ou seja, elas foram decididas conjuntamente, tá bom? Muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? O recurso extraordinário tem relatoria diferente, mas como eles tratam, em última instância, da mesma matéria, eles são julgados em bloco, tá bom? Por isso, foram publicados no mesmo informativo e foram julgados, obviamente, no mesmo dia. Diz assim a decisão proferida nesse recurso extraordinário. A imunidade da linha D, do inciso 6 do artigo 150 da Constituição, alcança componentes eletrônicos destinados exclusivamente a integrar a unidade didática com fascículos. É aquilo que eu falei. Às vezes, o livro vem acompanhado de um CD-ROM. CD-ROM está fora de moda, né? Mas vem acompanhado de pecinhas para serem montadas, ou vem acompanhado de uma série de fascículos que você vai juntando, e no final você tem um material pronto, né? Que, em última instância, está intimamente relacionado com a finalidade do material eletrônico ou material físico que você foi comprando e adquirindo ao longo do tempo para a disseminação do conhecimento, para a liberdade de expressão, para a disseminação da cultura. Então, esses, né, fascículos, essas unidades didáticas, né, todo o material que integra o objetivo daquele livro que você adquiriu, ele também é alcançado pela imunidade. Então, um exemplo também do Marcos Cavalcante, e eu acho muito importante vocês estudarem esses exemplos, porque eles elucidam muito bem aquilo que esses julgados estão dizendo. Ele fala assim, olha, imagine que o livro digital está contido dentro de um CD-ROM, sendo assim vendido para o público. Esse CD-ROM gozará de imunidade tributária? Sim, ele gozará de imunidade tributária, tá bom? Por quê? Por conta da teleologia da decisão e da imunidade. Veja, a razão de ser da decisão que alcançou os livros digitais, né, a ratio decidendi, a razão de decidir daquele julgado, né, que estendeu, essa é a palavra que eu estava buscando, que estendeu aos livros digitais a imunidade dos livros físicos, é uma só: proteção da liberdade de expressão, proteção da cultura, enfim, né, proteção da disseminação do conhecimento. Joia. Se os livros eletrônicos estão imunes, também o material para sua leitura exclusiva. Por quê? Por conta da teleologia, da finalidade daquele material. O mesmo se aplica aos componentes que trazem, né, aquele material, por exemplo, um CD-ROM, né? Mas vamos além. Olha só, a imunidade tributária alcança também o audiolivro? Sim. Por quê? Por conta da finalidade, por conta da ratio decidendi, está intimamente relacionada com esse aspecto, né? Para que serve o audiolivro? Para disseminação da cultura, para exercício da liberdade de expressão, disseminação do conhecimento. Essa é a razão de ser, tá? Outros exemplos aqui, ó. A imunidade alcança um determinado audiobook, ela alcança livros gravados em áudio, que estejam salvos em CD, DVD, etc. Tá? Componentes eletrônicos que compõem o material didático também são imunes, é o que eu disse, né? Se vierem acompanhando uma série de fascículos, por exemplo, pecinhas para serem montadas, para que depois você tenha, sei lá, um carro, um barco, aqueles itens de colecionador, isso também será alcançado pela imunidade, tá bom? E aí ele dá esse exemplo. Imagine que determinada editora comercializa fascículos, uma espécie de apostila nas quais ensina a montar computadores.
o consumidor compra esses fascículos e recebe também dentro deles pequenos componentes eletrônicos para que ele possa aplicar na prática aquilo que está lendo na apostila. Quando a editora vai adquirir esses componentes eletrônicos para colocar nos fascículos, tais bens são também imunes? Sim. Por quê? Mais uma vez, por conta da finalidade que está relacionada com essa imunidade. Aqueles brindes que o super trazia seriam imunes também? O brinde em si, não necessariamente, porque o brinde não tem relação específica com o conhecimento que está sendo disseminado no jornal. Aqui a gente está falando, beleza, Vitor, já entendeu, né? Aqui a gente está falando o quê? A gente está falando do material que acompanha o livro e que é imprescindível ou que tem relação íntima com aquilo que está sendo disseminado pela leitura do material, beleza? Então, aqui também, imune, nós acabamos de estudar que a imunidade tributária que incide sobre os livros alcança também, né, os livros digitais, alcança os materiais para leitura desses livros e alcança eventuais objetos que estejam relacionados com aquilo que está sendo disseminado nos livros e que são disponibilizados ao consumidor para aplicação prática daquele conhecimento que ele adquiriu. Perfeito? Com relação aos jornais, hoje nós sabemos, né, os jornais praticamente estão abandonando a mídia escrita. Eu, por exemplo, né, quando vou ler os jornais, quase sempre me sirvo da internet. E aí fica a dúvida. Será que os jornais, né, aquele conteúdo que é disseminado na internet, estão imunes? A resposta é não. Nos jornais, apenas a mídia escrita conta com a imunidade, tá bom? Outra coisa, antigamente era mais polêmico, hoje nem tanto, até porque, né, quase não existe mais a tal da revista, né, física. Mas enfim, como era uma imunidade, né, chamada imunidade cultural, havia uma discussão em relação a que tipo de cultura estaria amparada por essa imunidade. Por exemplo, será que uma revista pornográfica seria imune? Sim. Por quê? Porque a imunidade protege o veículo de pensamento independentemente do veículo disseminado. Lista telefônica. Lembra que eu falei dela? Pois é, o periódico, de acordo com o entendimento do STJ, tinha utilidade social e, portanto, estava, sim, alcançado pela imunidade. Álbum de figurinhas, também, a mesma coisa, né? O que importa é o material, não o conteúdo que é disseminado. A tinta especial para o jornal também era alcançada pela imunidade, porque tinha relação íntima com a produção específica daquele conhecimento que ia ser disseminado nos livros. E os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e de periódicos também eram imunes, tá certo? Também são imunes, na verdade, né? Quando a gente está falando da mídia escrita. Até o número 7, tem alguma dúvida? Eu preciso que vocês me digam, porque agora eu vou avançar um pouco mais, tá? Lembrem-se aqui, ó, quando vocês forem ler o material, eu comecei falando da jurisprudência e comecei a falar do que é abrangido pela imunidade, tá? Eu falei, o livro eletrônico os suportes para fixá-lo também são, as unidades eletrônicas que eventualmente integrem fascículos e acompanhem esses livros também são, né? Falei desses exemplos que eu acabei de citar, do 2 até o 7, tá? Agora eu vou ler uma decisão aqui, que sintetiza o que eu acabei de falar, tá? A imunidade também abrange filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Isso que eu acabei de ler, né? Filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos, isso é imune sim, e existe inclusive uma súmula, que é a súmula 657 do STF, que vai pacificar o entendimento em relação a esta imunidade. Perfeito? Quando eu mencionar uma súmula, quando eu mencionar um julgado, na hora que você estiver estudando, por favor, tenha uma atenção a esse julgado. Porque muito provavelmente o que eu vou cobrar na prova é esse julgado, é essa súmula. Porque é uma questão que já não há discussão sobre ela. É uma questão que já foi pacificada. E muito provavelmente vai ser cobrado não só na nossa prova, mas também em provas de concurso que eventualmente você for fazer. E nesse aspecto, meus caros, eu vou adiantar uma explicação aqui. Muita gente, quando está fazendo concurso, pensa que direito tributário é uma matéria essencialíssima. E aí eu respondo para vocês, depende do concurso que você estiver fazendo. Se você vai prestar um concurso, né, na área fiscal, é claro, direito tributário é uma matéria essencial, né?
se você vai prestar um concurso, né, de auditor fiscal, maravilha, vai estudar direito tributário, vai se aprofundar nas minúcias. Agora, em geral, concursos para promotor de justiça, defensor público, juiz, não cobram direito tributário com uma profundidade tão grande assim. O que eles querem saber é se você conhece os conceitos essenciais, se você conhece os julgados, se você conhece as súmulas. Por isso eu estou dizendo, na hora que você for estudar, não deixe de estudar os conceitos, não deixe de estudar as peculiaridades que eu mencionei para vocês, principalmente as instruções doutrinárias, né, as reflexões críticas que eu fiz até aqui, mas, por favor, né, tenham atenção especial para aquilo que está nos julgados e, principalmente, para aqueles entendimentos que já estão consolidados em enunciados de súmula, porque provavelmente é isso que vai estar na sua prova. Beleza? Agora vejam, nós acabamos de estudar o que é alcançado pela imunidade cultural. O que não é alcançado pela imunidade tributária que nós estamos estudando? Né? Os equipamentos gráficos. Os equipamentos gráficos não são alcançados por quê? Porque eles extrapolam a finalidade específica da imunidade, que é a disseminação do conhecimento. O maquinário, ele serve para as mais diversas coisas, não só, né, para aquele fim específico que é a disseminação do conhecimento. Você pode até justificar para mim, né, dizendo o seguinte, professor, mas sem o maquinário, como é que você produz o livro? Perfeito, eu também compartilho desse entendimento. Mas o Supremo, né, e nesse julgado, isso fica muito claro, fez uma distinção clara aqui com base na finalidade das máquinas. As máquinas não servem apenas e tão somente para disseminar conhecimento. Por isso elas não são alcançadas pela imunidade que nós estamos estudando. Vamos lá, vamos ler o julgado e aí eu vou explicá-lo com detalhes. Diz assim, né, isso aqui é um recurso extraordinário, na verdade um agravo em recurso extraordinário, tá? 1.100.204, é um julgado de São Paulo, relator ministro Marco Aurélio, mas ele foi vencido. Me conta uma novidade, né? O Marco Aurélio sempre é vencido. Né? Até que no julgado de direito tributário, ele nem sempre é vencido, mas na maior parte dos julgados, quem estuda direito constitucional vai perceber que o Marco Aurélio é voto vencido. Né? Ele nem sempre guarda coerência com as suas próprias decisões. Aliás, ele quase nunca o faz. Ele está preocupado em ser voto vencido. Né? E como ele foi voto vencido, ele era o relator acabou sendo o ministro Alexandre de Moraes. Não sei se vocês sabem essa peculiaridade, mas vale a pena explicar. Quando há, né, uma divergência, o relator ele deixa de redigir o acórdão. Quem redige o acórdão é aquele que primeiro divergiu e que conduziu o entendimento majoritário que prevaleceu sobre aquela questão. Por isso, nesse caso, o redator do acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, porque foi o entendimento dele que prevaleceu, tá certo? Então, diz assim o resumo, né, dessa decisão, que a imunidade tributária, prevista no 150, inciso 6D da Constituição, não abarca, ou seja, não alcança o maquinário utilizado no processo de produção de livros, jornais e periódicos. Por quê? Aí vem a explicação. A turma entendeu que a imunidade tributária visa garantir visa a garantia e efetivação da livre manifestação de pensamento, da cultura, produção cultural, científica e artística. Assim, é extensiva a qualquer material assimilável a papel utilizado no processo de impressão ou a própria tinta especial para o jornal, mas não é aplicável aos equipamentos do parque gráfico, que não são assimiláveis a papel de impressão, por não guardarem relação direta com a finalidade constitucional do referido artigo da Constituição, na linha do que estabelece o recurso extraordinário 202/149. Então, veja, o telos, a finalidade, a razão de ser da imunidade não se liga intrinsecamente ao maquinário, ao que eles chamaram aqui de parque gráfico. Então, maquinário para impressão não é alcançado pela imunidade. Beleza? Alguma dúvida até esse momento? Ou podemos avançar? Diz para mim. Vocês estão entendendo? Tranquilo? Jóia. Então vamos terminar a parte das imunidades falando um pouquinho, né, de imunidades específicas ou tópicas. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Muita gente acha que as imunidades de impostos
estão previstas apenas no 150, inciso 6, o que é um engano, o que é um equívoco. Na verdade, você tem imunidades espalhadas por toda a Constituição. Aliás, eu já mencionei isso para vocês. Às vezes, por conta de atecnia do Constituinte, seja do Constituinte originário, do Constituinte, né, reformador, utilizam-se expressões que dão a entender que nós estaríamos diante, por exemplo, de isenções. Mas se está na Constituição, não é isenção, é imunidade. Isenção é matéria de lei, imunidade é matéria da Constituição. E há na Constituição o que nós chamamos de imunidades específicas ou utópicas, que são aquelas imunidades relacionadas a tributos específicos, ou a impostos específicos, para ser mais exato, né, e que não estão dispostas especificamente no artigo 150, mas nos artigos e incisos que tratam tematicamente desses tributos. E eu trouxe aqui quais são elas, tá? Por exemplo, a imunidade prevista no artigo 150, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B. A gente não vai ler ele agora, mas eu vou resumir para vocês. Essa imunidade fala, né, da não incidência do ICMS na operação que destina combustível a outro estado. Nós estamos aqui diante de uma imunidade. Tá? A linha B, não incidência de ITBI sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica. Artigo 150, parágrafo 2º, inciso 1. Letra C. Imunidade de ITBI na transmissão de bens imóveis decorrentes da extinção de pessoa jurídica, a não ser que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda e a locação de imóveis ou arrendamento mercantil. 150, parágrafo 2º, inciso 1. E a não incidência de ITR sobre pequenas glebas rurais quando explora o proprietário que não possua outro imóvel. Aqui, uma imunidade relacionada à função social da propriedade. É claro, quando vocês forem estudar esses tributos em espécie, no tributário 2, vocês vão voltar a essa temática. Vocês vão estudar a extensão dessa temática. Ver que algumas dessas imunidades, né, são estabelecidas a partir de emendas da Constituição, elas têm uma finalidade específica, né, muitas vezes elas estão relacionadas, né, com a função extrafiscal, né, que toda a questão que envolve a tributação acaba por atrair, né, por isso que elas acabam estabelecendo áreas de não incidência desses impostos. Mas eu trouxe isso aqui só para desmistificar aquela ideia de que se eu estou falando de imunidade, eu estou falando do artigo 150, inciso 6. Lembrem-se, a título, né, de conclusão, e aí eu vou voltar aqui, né, porque muita gente acaba se esquecendo daquilo que nós vimos no início da explicação das imunidades. Não se esqueçam, né, no artigo 150, inciso 6, a gente está falando de imunidades de impostos, tá? Mas existem imunidades que alcançam outros tributos, né? Lembra, por exemplo, da imunidade sobre as pessoas, né, que são hipossuficientes na hora em que elas ajuizam uma ação, né? A isenção ali não é uma isenção propriamente dita, né? É uma imunidade do pagamento de taxas judiciárias. Nós temos também imunidades que alcançam contribuições sociais, nós temos imunidades que alcançam contribuições de intervenção do domínio econômico, nós já vimos isso, só para fixar. Então, a imunidade é só alcança, né, determinadas atividades e ela está relacionada só com o imposto? Não necessariamente, tá? Alguma dúvida? Ou podemos avançar? Alguma dúvida, gente? Podemos avançar. Então, agora eu vou começar a falar com vocês, né, sobre competência tributária. Eu não organizei ainda essa parte do resumo, então eu queria que vocês, por favor, né, esperassem eu enviar para vocês essa parte do material. Eu vou trabalhar, né, isso aqui com bastante calma, bastante cautela, tá? E quando eu enviar para vocês, eu vou até enxugar algumas informações para ficar um pouco mais fácil de estudar. A nossa prova, ela não vai incluir a matéria da competência tributária. A nossa prova vai até imunidades, tá bom? Então, capítulos 1, 2, 3 e 4 caem na prova. Competência tributária não cai. Bom, dito isso, deixa eu começar a explicar para vocês algumas coisas em relação à competência tributária.
A competência tributária, né, ela é o quê? Ela é uma parcela do poder de tributar atribuída aos entes políticos. Entenda, apenas os entes da federação têm competência tributária. Muitas das vezes as pessoas se equivocam ao confundir a competência para a instituição de um tributo, que é uma parcela, volto a dizer, do poder de tributar, com a capacidade tributária, e que muitas vezes está atrelada à arrecadação do tributo. Competência tributária não se confunde com capacidade tributária. Apenas os entes federativos, os entes políticos, possuem competência tributária. Mas a capacidade tributária, ela pode ser atribuída, inclusive, a algumas pessoas jurídicas de direito privado. Entenderam? Competência tributária é uma parcela do poder de tributar atribuída aos entes federativos. Apenas os entes políticos têm competência tributária, a saber, a competência para instituir a cobrança do tributo. Isso tem relação, meus caros, com o princípio federativo, tá certo? Apenas os entes políticos podem instituir a cobrança de tributos. Lembre-se, a Constituição não cria tributos. Ela diz quais são os tributos que podem ser cobrados, cuja cobrança pode ser instituída. A cobrança será instituída justamente por conta da competência tributária. E aí, eu já utilizo essa informação como gancho para que nós façamos a conexão com aquilo que nós acabamos de estudar. Lembrem, quando eu falei de limites ao exercício do poder de tributar, eu falei de princípios constitucionais tributários, eu falei das imunidades tributárias e agora eu estou falando das competências tributárias. Por que a competência tributária é um limite ao exercício do poder de tributar? Por uma razão muito simples, meus caros. Se apenas os entes políticos podem tributar, eu já estou diante de uma limitação ao exercício do poder de tributar. Imaginem uma situação esdrúxula, por exemplo, em que uma autarquia instituísse um tributo. Ora, a autarquia não tem competência tributária, ela não pode instituir a cobrança de um tributo, mas eventualmente ela pode cobrar o tributo. Lembra, a gente já estudou, por exemplo, a contribuição né, que é estabelecida por categorias, né, que geralmente são cobradas pelas autarquias profissionais. Olha, aqui a gente está diante de uma situação em que a autarquia exerce sua capacidade tributária, não competência, porque para que ela possa cobrar o tributo, tem que haver uma lei do ente federativo específico com competência para tributar aquela situação, instituindo a cobrança do tributo. Beleza? Daí eu dizer que nós estamos diante de um limite ao exercício do poder tributar. Outro exemplo ainda, trabalhando essa faceta de limite da competência. Se é uma parcela do poder de tributar atribuída a um ente federativo, quando esse ente federativo extrapola os limites da sua competência, por exemplo, tributando atividade cuja competência para tributação recai sobre outro ente, nós estamos diante de uma situação de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o ente federativo que instituiu a cobrança daquele tributo específico extrapolou os limites da sua competência. Vejam, nós estamos claramente diante de um limite ao exercício do poder de tributar. E aqui nós estamos diante de uma situação muito cara, né, que é a situação do conflito de competências, cuja legislação, né, para regulação da matéria, a gente vai ver, é necessariamente uma lei tributária. Uma lei tributária, óbvio, né, uma lei complementar. Tá? A gente ainda vai ver isso com mais calma. Eu quero que vocês me digam, até aqui, ficou claro? Sim ou não? Então vamos ao CTN. Eu queria que vocês abrissem para mim no artigo 6º do Código Tributário Nacional. Artigo 6º do Código Tributário Nacional. E depois a gente vai voltar à Constituição, tá? Então abre aí para mim o seu CTN no artigo 6º. Eu estou abrindo o meu aqui. Pronto. Não, peraí. Prontinho. Eu já estou com o meu artigo 6º aqui, tá?
Posso ler? Todo mundo já abriu? Eu demorei um pouquinho a achar. Acho que todo mundo já está com ele em mãos, né? Então eu vou ler. Artigo 6º do Código Tributário Nacional. Diz assim: a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto em lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídas. Isso aqui a gente vai entender, né, com um pouquinho de ressalva. Entendam. O que o artigo 6º diz é que a Constituição vai estabelecer, em relação a determinados entes federativos, uma parcela, né, de poder que nós chamamos de competência. Lembre-se sempre, assim como no processo, né, que a gente fala da jurisdição ou do poder jurisdicional, né, a jurisdição, né, quem tem o poder de julgar é o Estado. A parcela da jurisdição nós chamamos de competência. A mesma coisa aqui. A parcela, né, do poder de tributar nós chamamos de competência tributária. Essa competência ela envolve, né, a competência legislativa plena para a instituição de tributos, né, e ela é atribuída aos entes federativos, tá certo? Nos termos da Constituição. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ela não se confunde com a capacidade tributária, como eu já mencionei para vocês, tem a ver com a arrecadação, tá? E é importante pontuar isso aqui, ó, não se confunde a competência tributária com a competência para legislar sobre direito tributário. Por quê? Competência tributária, tá, é específica. Tem a ver com o poder de instituir a cobrança de um tributo. Competência tributária é genérica, é ampla. Legislar sobre direito tributário não necessariamente é legislar sobre a instituição de um tributo, tá certo? Então, existe essa diferença na doutrina, né? Competência para legislar sobre direito tributário é mais ampla. A competência tributária é específica. É como se você estivesse falando assim, competência tributária é espécie. Competência para legislar sobre direito tributário é gênero. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Ou podemos avançar? Podemos avançar, pessoal? Vamos ao artigo 24 da Constituição. Artigo 24 da Constituição. Abre lá para mim. Ele fala da competência concorrente. Todos os entes federativos exercem concomitantemente a competência para legislar sobre o direito tributário. Como que eu sei disso? Porque eu conheço o artigo 24 da Constituição, né? Cujo inciso 1º vai trazer para a gente essa informação. Veja, diz assim o artigo 24. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, né? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, ou seja, todos ao mesmo tempo. Inciso 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Aqui me interessa só o direito tributário, né? Todos os entes federativos vão legislar sobre o direito tributário. Aí a pessoa fica na dúvida. Tá, então tudo bem. Se todos vão legislar, vai ser a maior bagunça, né? Porque um vai poder invadir o âmbito de competência do outro? Não. Não por quê? Porque aqui a gente tem um diálogo muito grande entre o direito constitucional e o direito tributário, porque a gente está utilizando a Constituição como fonte também do direito tributário, como não poderia deixar de ser, né? A Constituição é importante, gente, acreditem. Eu acho que nós estamos vivendo um período, né, em que ela vem sendo desacreditada, mas se a gente vive no Estado de Direito, a Constituição é a norma normarum, né, a norma das normas, ela é importante, né? Então, ela serve de base, inclusive, para o exercício da tributação. Acreditem em mim, né? Eu sei que vocês, muito provavelmente, não estão levando muita fé nesse professor que vos fala, mas ele está falando alguma coisa que tem validade, tá? Então, fiz essa brincadeira só para quebrar o gelo, né? E, obviamente, que toda brincadeira tem lá seu fundo de verdade, mas o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte. Lembre, quando eu falei com vocês da competência concorrente,
Lá no direito constitucional, né, no estudo do federalismo, eu falei o seguinte, olha, competência concorrente é uma marca do federalismo cooperativo. Vários entes legislam sobre a mesma matéria porque há aqui, né, um pressuposto de que a união faz a força, ou seja, não é que nós tenhamos só um ente federativo legislando sobre uma matéria, né, que vai otimizar os resultados. Não, aqui, se todos os entes federativos exercem parcela de sua competência para legislar sobre um determinado assunto, a gente consegue alcançar os melhores resultados. Um exemplo é na competência tributária. Mas para que não haja conflitos, nós temos uma disposição nos parágrafos 1º a 4º do artigo 24, que vão explicar para a gente como é que se dará o exercício dessa competência concorrente. Diz assim o parágrafo 1º, olha, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Compete à União estabelecer normas gerais aqui sobre o direito tributário, tá certo? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados, e eu completaria também dos municípios, né, a partir da competência suplementar lá do artigo 30, inciso 2, tá bom? Não exclui a competência suplementar. Competência suplementar aqui, obviamente, para não ficar muito repetitivo, né, para falar a palavra competência toda hora, veja, eu estou dizendo o seguinte, a União vai legislar sobre matéria tributária, ela vai estabelecer normas gerais sobre matéria tributária. Isso não exclui a competência dos estados, e eu estou acrescentando também do Distrito Federal e dos municípios, para legislar especificamente sobre as questões que a Constituição atribui a eles essa parcela de poder, tá certo? Então não exclui a competência suplementar dos estados, Distrito Federal e municípios. Suplementar porque vai suplementar a legislação geral estabelecida pela União. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Aqui eu já falei, né? Se não tiver a norma geral da União, os estados podem legislar sobre matéria geral. Isso cai muito em prova mesmo, cai, tá? E o parágrafo 4º diz, né, que a superveniência de lei federal, ou seja, não tinha lei federal, aí vem a lei federal. Suspende o quê? Suspende a eficácia da legislação estadual naquilo que for contrário à legislação estadual. Isso vale para a competência tributária, tá bom? A competência é genérica, é concorrente, todos os entes vão legislar sobre o assunto, obviamente respeitado aquilo que a Constituição estabelece para cada um deles. Por exemplo, dizer que todos os entes vão legislar sobre o direito tributário significa dizer que todos eles vão legislar sobre impostos, mas não são todos os entes federativos que podem legislar sobre todos os impostos, porque a Constituição expressamente diz, olha, imposto de renda, quem institui a cobrança desse imposto é a União. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, isso é o município. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, isso é o Estado membro, tá? Isso é importante, beleza? Outra informação aqui relevante, está lá no artigo 146 da Constituição. Artigo 146 da Constituição. Vai lá, abre para mim. A gente já está terminando a aula de hoje, tá bom? Artigo 146 da Constituição. Todo mundo abriu? Joia. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui, né, porque eu não estou seguindo especificamente essa ordem, ainda não organizei esse material, então, para não gerar dúvidas, tá bom? Diz assim o artigo 146. Olha só. Cabe à lei complementar. Aí ela vai falar, dispor sobre conflito de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso aqui é uma lei nacional. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, inclusive a competência tributária, mas não apenas, nós já vimos, limitação ao poder de tributar, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de princípios constitucionais tributários, nós estamos falando de imunidade, tá? E isso é importante. Inciso 3, estabelecer normas gerais, isso aqui me interessa, estabelecer, nesse momento específico, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, se é estabelecer norma geral, quem vai legislar sobre isso? É a União. Por quê? Porque está assim disposto no artigo 24, parágrafo 1º, que a gente acabou de ler, tá certo? A União vai estabelecer normas gerais sobre o quê? Sobre legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies,
bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. A gente vai estudar isso quando a gente estiver estudando competência tributária. O que é fato gerador, o que é base de cálculo, quem são os contribuintes, quem são os responsáveis, tá? Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributárias. Também está aqui a previsão, né, de que essas matérias serão reguladas por lei complementar. Inclusive, tem uma súmula vinculante, né, que declarou inconstitucional decadências em relação ao direito previdenciário que haviam sido estabelecidos pela Lei 9.212 e 9.213. Aí as pessoas ficaram se perguntando por que inconstitucional? Por exemplo, normas que falavam de prescrição naquelas leis, né? Porque a prescrição ali tinha a ver com o direito tributário, tá? Então elas não poderiam ser estabelecidas por lei ordinária, por isso que eram inconstitucionais. Tá? Continuando aqui, ó. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e, por fim, a definição do tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e para empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso do imposto previsto no artigo 150, inciso 2 das contribuições, 195, inciso 1, parágrafos 12 e 13, e da contribuição que se refere a 239. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: essas normas gerais de direito tributário serão instituídas por lei, mas não é qualquer lei, é lei complementar. Por quê? Porque a Constituição assim estabelece. Lembre-se, lei complementar difere de lei ordinária por dois motivos. Primeiro, quando a Constituição quis que uma matéria fosse regulada por lei complementar, ela expressamente o disse. Em segundo lugar, a lei complementar, apesar de ter o mesmo procedimento de aprovação, ela exige um quórum mais específico, né, que é a maioria absoluta dos membros da casa. Não é uma maioria relativa que varia, é a maioria das cabeças. Perfeito? Até aqui alguma dúvida, gente? Sim ou não? Alguma dúvida? Joia. Então, só para terminar essa parte, eu vou falar com vocês, né, concluindo o que eu já expliquei anteriormente em relação à capacidade tributária. Capacidade tributária não se confunde com competência tributária. Eu vou até projetar isso aqui para vocês, né, porque aqui tem um contraponto legal. Olha só, a competência tributária é a aptidão política para instituir tributos e ela é indelegável, intransferível e irrenunciável. Está no artigo 8º do CTN. Na próxima aula eu vou estudar isso com vocês. Não na próxima aula, porque nós estamos falando na próxima aula da prova, né? Amanhã nós vamos ter aula de direito constitucional. Eu já falei isso algumas vezes nessa aula de hoje e amanhã eu vou reforçar isso com vocês. A nossa prova de tributário vai ser na quinta-feira. Essa semana eu vou fazer uma inversão, tá? A capacidade tributária, que é diferente da competência tributária, é a aptidão administrativa para arrecadar e fiscalizar tributos. E ela pode ser delegada ou transferida a outra pessoa jurídica de direito público por conta daquilo que a gente chama de parafiscalidade. Eu vou estudar isso com calma com vocês. E há, inclusive, pessoas jurídicas de direito privado que vão exercer capacidade tributária. Beleza? Na próxima aula a gente continua e eu espero, né, que vocês se saiam bem na prova. Qualquer dúvida, podem mandar para mim, não tem problema não. Podem mandar pela Karina no grupo, né, do WhatsApp que vocês têm com ela, ela repassa para mim e eu tiro as dúvidas que vocês tiverem. Estudem pelo questionário que eu passei para vocês, ficou faltando a parte das imunidades, mas essa parte está bem didática no material também que eu disponibilizei, tá bom? Repito, a prova vai ser constituída por questões de BOF, nela vocês vão ter a possibilidade de fazer 2 vezes e cuidado, né, porque passou das 2 vezes, você não pode fazer mais. E o que vai prevalecer é a maior nota, tá bom? Pessoal, espero que vocês estejam gostando das aulas. Eu vou utilizar o final dessa aula de hoje só para prestar mais um esclarecimento. Como muita gente estava com problema no Moodle, eu criei um canal do YouTube e eu vinculei as nossas aulas também lá. Se você não conseguir acessar o Moodle, entra lá no canal, assiste a aula, né? E fica lá também com mais uma fonte, né, para a gente se comunicar, beleza? A preferência é que vocês assistam pelo Moodle. O Moodle, né, quando eu coloco a aula lá, ele faz o link direto com o canal do YouTube e os vídeos estão lá. Não deixem de assistir às aulas. Mas cuidado, para a prova, leia o material. Não fica só assistindo a aula, não, porque senão você pode se enganar, né, achar que você está estudando, quando na verdade você não está. A aula é um simplificador. Não é uma atividade, né, que substitui os livros.
Então, pouco material de apoio, mas é importante que vocês leiam também os livros, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais.